E aí, pessoal do Facilitando a Medicina, tudo bom com vocês? Eu sou Cleverson Dovec e a gente vai para mais uma aula referente à biologia celular e molecular, essa playlist que nós estamos fazendo. Então, se eu te ajudar de alguma forma e você quiser participar aqui da nossa comunidade no YouTube, se inscreve no canal. Esse botãozinho que fica aí embaixo do vídeo, é só você clicar aí que você já participa aqui da comunidade e sempre recebe novos vídeos. E claro, deixe seu joinha para ajudar a gente e vamos ao que interessa. Hoje vamos para mais um conteúdo, filézão sobre a biologia celular, que seria exatamente a replicação ou duplicação do nosso DNA. Então, vamos ao que interessa. O que a gente pode falar sobre essa replicação e duplicação? Antes de ingressar nesse conteúdo, eu quero relembrar para você a estrutura do DNA. Porque se a gente sabe a estrutura, fica muito mais fácil de saber como essa estrutura irá se duplicar. Então vamos lá fazer uma revisão rapidinha, porque a gente já falou isso no vídeo passado. Então o DNA é aquilo que possui a informação do nosso organismo. É como se fosse a gaveta de arquivo do nosso corpo, beleza? E essa estrutura, esse DNA, a gente pode comparar ele com uma casa. Como assim uma casa? Bom, uma casa, ela é feita de quê? De tijolos, na verdade. E o DNA, ele é feito de quê? De nucleotídeos. Então, o DNA seria a casa e o tijolo seria o nucleotídeo. Então, tirando agora a casa que a gente usou aqui, os nucleotídeos são pecinhas. E quando eu pego várias pecinhas, vários nucleotídeos, juntando eles ali, eu chego a formar o nosso DNA. Belezinha? Então é isso. O conjunto de nucleotídeos, são as pecinhas, formará o nosso DNA. Para ficar mais fácil, olha a imagem do nucleotídeo. O que é esse nucleotídeo, essa pecinha que em vários conjuntos formará o DNA? Aí está ele. O nucleotídeo é isso aqui na tela, que é uma pentose, um açúcar, ligado a um fosfato e ligado a uma base nitrogenada. Isso é um nucleotídeo. Agora, olha essa outra imagem. Isso aqui é a pentose. Por que eu estou ressaltando a pentose? Porque essa pentose ela pode ser com 4 hidroxilas ou com 3 hidroxilas. Se ela é com 4, olha essa outra imagem, ela vai ser uma ribose. E uma ribose é uma pentose que dará origem ao RNA. Porém, se eu tenho uma pentose, esse açúcar, né, que a gente viu que faz parte do nucleotídeo, e ele possui 3 hidroxilas, 3 OH, ele vai ser uma desoxirribose, que é o que a gente vai usar para formar o DNA. Então a gente já falou o quê? Do nucleotídeo. O nucleotídeo, voltando à imagem, possui uma pentose, que a gente já viu que a pentose, esse açúcar do nosso DNA, ele possui o quê? 3 hidroxilas, né? Porque se ele tiver 4, ele já é lá do DNA, do RNA. Não existe 4 hidroxilas na pentose do nosso DNA. Beleza? Então, falamos da pentose. A pentose é ligada a um fosfato e ligada a uma base nitrogenada. Quem são as bases nitrogenadas? Olha a imagem. As bases nitrogenadas elas podem ser de dois tipos, purinas e pirimidinas. As purinas são adenina e guanina. E as pirimidinas são citosina, timina e uracila. E aí vem o quê? Aquele detalhe, a uracila ela só é presente em RNA. E a timina só estará presente em DNA. Outro ponto é que essas bases nitrogenadas elas se ligam, porém elas se ligam somente à mesma base nitrogenada, é como se fosse um casamento. Então quem vai se ligar a quem? Olha só o macete, Gal Costa e Agnaldo Timóteo. Gal Costa, Gal, G de guanina, Costa de citosina. Então guanina se liga à citosina. Agnaldo Timóteo, Agnaldo, A de adenina, Timóteo de timina, o T de timina. Então, adenina sempre se liga à timina e guanina sempre se liga à citosina. Tranquilo! Então, a gente já viu aqui, voltando ao nosso nucleotídeo. O nucleotídeo
ele vai ter a sua pentose, que a gente já viu, que é a pentose do nosso DNA. Esse açúcar possui o quê? 3 hidroxilas. Essa pentose ligada ao fosfato, essa bolinha, e a base nitrogenada, que a gente já viu, que é a adenina, timina, citosina e aí a nossa guanina. Adenina, guanina, citosina e timina. Beleza? E relembrando o que a gente falou até aqui. O DNA, ele é formado por vários nucleotídeos. Ou seja, quando eu ligo vários nucleotídeos, esse conjunto de nucleotídeos ligados formará o DNA. E a gente já sabe o que é um nucleotídeo, um açúcar, uma pentose ligada a um fosfato e a base nitrogenada. Então, olha essa outra imagem. Aqui a gente tem 3 nucleotídeos. E esses nucleotídeos, para formar o DNA, obviamente, eles necessitam estar o quê? Ligados. E como que eles vão se ligar? Olha essa outra imagem. Aqui a gente vê a ligação entre nucleotídeos. E como que ela acontece? Ela acontece porque a pentose de um nucleotídeo possui uma hidroxila livre. E essa hidroxila livre da pentose se ligará ao fosfato. Então, sempre vai ser assim essa ligação entre nucleotídeos. Vai ser uma hidroxila da pentose que está livre que vai se ligar com o fosfato do outro nucleotídeo subsequente. Então, sempre vai ser essa forma de ligação, formando aquela ligação ou aquele elo chamado de fosfodiéster. Esse é o nome dado a essa ligação entre um nucleotídeo e outro. Lembrando que o DNA é formado por esse conjunto de nucleotídeos. Porém, o nosso DNA ele é formado por uma dupla fita. Aqui a gente só viu uma fita, né? A gente só viu aqui uma fita de DNA, que é um filete de vários nucleotídeos ligados. Porém, a fita de DNA ela é dupla, olha aqui na imagem. Isso é a fita de DNA, ela é dupla, tem uma ligada à outra aí. E essas dupla fita de DNA, elas estão unidas, elas não estão separadas. Então vamos ver como que acontece a ligação entre duas fitas. Bom, nessa imagem nós conseguimos ver o quê? Uma fita de DNA acima e uma fita de DNA abaixo, não é verdade? Então, como que a gente consegue ligar uma fita à outra, já que o DNA é uma dupla fita? É simples, nós vamos ligar as bases nitrogenadas. Só que lembra que eu te falei? Olha nessa outra imagem, aqui já está mostrando elas ligadas, as duas fitas unidas. Elas se ligam pelas bases nitrogenadas. E lembra que as bases nitrogenadas sempre se ligam às mesmas bases. Ou seja, a adenina sempre se liga a quem? A timina. Agnaldo Timóteo. A adenina se liga à timina. Gal Costa. Guanina se liga à citosina. E é o que a gente vê aqui. E essa ligação entre as bases nitrogenadas ela ocorre por pontes de hidrogênio. Belezinha? Então a gente já descobriu como que é a estrutura do DNA. É uma dupla fita de DNA composta pela união de quê? De nucleotídeos. Vários nucleotídeos que formarão esse DNA. Beleza? Então a gente sabendo a estrutura, agora vai ficar muito fácil da gente descobrir como que é a replicação. Mas antes de entrar realmente como que ocorre esse processo, eu quero te destacar alguns conceitos dessa replicação, essa duplicação, para a gente entender. Primeiro, que a duplicação do DNA ela é semi-conservativa. Como assim? Olha na imagem. Essa imagem a gente vê o quê? Uma dupla fita de DNA. Um DNA, na verdade, em negrinho aí, em preto. Beleza? E o que vai acontecer? A gente vê que ela vai se separar, essa fita, e vai dar, a partir dela, uma outra fita. Como assim? Eu vou pegar essa dupla fita de DNA e vou separá-la. Beleza? E essas fitas, a fita mãe, a fita de origem, vai servir de molde para a formação de uma nova fita. Por isso que ela é chamada de semiconservativa, porque eu crio uma nova fita a partir da antiga e continuo usando a antiga.
Entendeu? Então ela é semiconservativa por quê? Porque eu mantenho a fita antiga e formo uma nova fita unida a ela. Como a gente pode ver nessa imagem. Agora eu quero te dar duas regras, e aqui eu quero chamar sua atenção de todo jeito. Olha aqui, presta atenção. Duas regras. Primeira regra para a estrutura desse DNA, que vai ser importante para a duplicação dele. A primeira é essa imagem aqui. Perceba que as duas fitas de DNA, ou seja, o DNA é uma fita dupla, a gente já sabe disso, porém elas são antiparalelas. Como assim? Você percebe que uma fita ela vai de 5 para 3 e a outra vai de 3 para 5? É como se fosse uma avenida onde os carros, uma rua, o carro vai e a outra, o carro está vindo. É exatamente isso, elas são antiparalelas, ou seja, uma vai de 5 para 3 e a outra de 3 para 5. Primeira regra, elas são antiparalelas, sempre vai ser assim. Beleza? E a segunda regra é que no processo de replicação sempre será de 5 para 3. Então, como eu falei para você, essa origem da fita, quando eu tiver ali a fita mãe já livre, separada da outra fita, ela está livre ali. Sempre a nova fita vai ser formada de 5 para 3. Então, para entender isso, eu trouxe dois fios maravilhosos aqui, espero que você consiga enxergar bem. Como que está o DNA na nossa célula? O DNA está todo embolado assim, ó. Claro, ele precisa caber dentro da célula. E ele é muito grande, então ele vai estar ali todo embolado para conseguir caber ali, né? Só que eu não vou conseguir duplicar esse DNA dentro da célula de uma vez só, porque é o tamanho desse DNA. Não cabe dentro da célula. Então o que eu faço? Eu vou duplicar ele em partes. Então lembre-se, nós temos aqui dois fios e é representando quem? A dupla fita de DNA. O que eu vou fazer então para conseguir duplicar esse DNA? Eu vou chegar em determinado ponto e vou abrir uma forquilha. Vou fazer assim, ó, uma forquilha de replicação. Eu vou chegar ali, vou abrir essa fita e vou fazer a replicação. Ela vai formar como bolhas. Então ele chega em determinado ponto do DNA que ele tem interesse e faz essa bolha de replicação, botando essas forquilhas. E é basicamente assim que vai acontecer e a gente vai ver isso melhor agora na imagem. Então beleza, a gente já viu que o DNA é grande, então eu vou ter que pegar parte desse DNA e abrir ele, como se fosse uma bolha. Olha na imagem, você vê que a fita mãe, ela está ali toda enroladinha. E uma parte eu desenrolei ela para mim poder fazer essa replicação como está nessa imagem. E aí vem um conceito que a gente acabou de falar anteriormente. Lembra que eu te falei que a fita de DNA, essa dupla fita, ela é antiparalela? Enquanto uma vai de 5 para 3, a outra vai de 3 para 5. E a outra regra é o quê? É que sempre a fita nova que está sendo formada deve ser criada de 5 para 3. Então vamos entender isso melhor agora nessa imagem. O que a gente consegue ver? A gente consegue ver que a fita mãe, vamos ver primeiro a parte de cima, depois a gente fala a parte de baixo. A parte de cima, que a fita mãe é a parte azul, a gente vê que ela está ali de 3 para 5, né? Tranquilo. E lembra da regra? A fita nova sempre deve ser criada de 5 para 3, e é o que está acontecendo aí. E está obedecendo as duas regras, lembra? A fita nova deve ser criada de 5 para 3. Está acontecendo aí, ó, de 5 para 3, a nova fita. E a segunda regra, sempre deve ser antiparalela. E é o que está acontecendo também. Enquanto a fita mãe vai de 3 para 5, a fita filha vai de 5 para 3. Então, obedeceu a regra. Beleza? Tá tudo certinho aí. Agora, olha a parte de baixo dela. A parte de baixo a gente vê que a fita mãe é quem? A vermelha. E a fita filha está em azul. Só que aqui
está o grande problema. Por quê? Quer dizer, problema não. Aqui a gente vai entender que é diferente. Por quê? Porque a fita mãe, ela está de 5:3. E o grande problema é que a fita filha deve ser sempre criada de 5:3. Só que se eu colocar de 5:3 aqui, vai ficar 5:5, vai ficar paralelo. E lembra da regra da estrutura do DNA? Ela sempre é antiparalela? Pois é. Então aqui, para mim conseguir cumprir as duas regras, fazer com que essa fita vai sempre ser criada de 5:3 e que essas duas fitas sejam antiparalelas, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer ela em fragmentos. Ou seja, eu começo de 5:3, faço um fragmento. De 5:3, faço outro fragmento. De 5:3 e faço outro fragmento. E esses fragmentos, como foi descoberto por um japonês, é chamado de fragmentos de Okazaki. E agora, finalmente, vamos falar da replicação ou duplicação do DNA. Que a gente já sabe tudo praticamente, agora é só falar do processo que é bem pequenininho. Olha na imagem. A gente sabe que para ocorrer a duplicação desse DNA, eu preciso separar as duas fitas mãe, né? As duas fitas mães devem ser separadas. E o que acontece aqui? A gente está vendo as duas fitas ligadas, só que para separá-las eu preciso que desfazer as pontes de hidrogênio que as ligam, né? Que está ligada ali às bases nitrogenadas. E quem faz isso é uma enzima chamada DNA helicase, que a gente vê na imagem que ela vai romper exatamente essa ligação, né? Essas pontes de hidrogênio. Então eu tenho as duas fitas livres agora. E quem que vai entrar em ação? Quando as fitas estão livres, né, eu tenho agora apenas uma fita livre e a outra fita também ali separada livre. E aí começa esse processo de síntese da nova fita. E como que ela começa? Olha na imagem. Aqui estamos sintetizando um novo DNA com fita dupla. Então a gente já tem uma fita mãe embaixo, né, que está ali formada, só esperando a nova fita ser sintetizada. E como que acontece? E entra em ação agora uma enzima chamada DNA polimerase 3. Essa DNA polimerase 3 vai trazer novos nucleotídeos para ficar ali próximos a essa fita mãe. Ela vai organizar essas fitas de nucleotídeos bem na sua posição. É bem o que a gente vê na imagem, ó. A fita mãe está ali formadinha, tranquila, só esperando a nova fita ser sintetizada. E a gente vê que a DNA polimerase 3 está trazendo novos nucleotídeos. Esses nucleotídeos ficam na posição, né, eles se ligam ali, e ficam na posição para poder se ligar com essa fita mãe. E quem que vai ligar esses nucleotídeos ordenados pela DNA polimerase 3 com a fita mãe? Vai ser outra enzima, que agora a gente vê na imagem, que é a DNA ligase. Então, enquanto a DNA polimerase 3 ela traz os nucleotídeos para a posição correta, a DNA ligase estará ali ligando exatamente esses nucleotídeos ordenados à fita mãe, né? Então assim eu acabo sintetizando essa dupla fita de DNA. E após, né, a ligação, a formação, tudo direitinho, né, após a duplicação desse DNA, o que eu faço? Entra em ação outra DNA polimerase, a DNA polimerase 1. O que ela faz? Ela é como um guardinha, um inspetor. Ela chega ali e vai fazer uma varredura para ver se existe algum erro nesse DNA. Então, se tiver algum erro, ele faz o reparo que for possível para que não ocorra possíveis mutações mais para frente. Então, é basicamente assim que acontece esse processo de duplicação. É bem simples. Então, pessoal, com isso fizemos mais um resuminho. Se eu te ajudei, deixa seu joinha e se inscreve aí no canal. Valeu?